Nós estamos conversando mais uma vez com o presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes aqui do estado do Ceará, o senhor Moraes Neto, e também empresário do setor, né, bem veterano, digamos assim, que vai trazer um pouco da realidade da conjuntura no setor de bares e restaurantes no nosso estado nesse ano de 2017, né, passado já os 6 primeiros meses do ano, e perspectivas para o final do ano, como é que tem sido, né, o comportamento do setor e quais são as estimativas, as perspectivas. Sr. Moraes Neto, mais uma vez, agradeço pela sua vinda aqui aos nossos estúdios aqui no Jornal Estado. E queria, começando a nossa entrevista, perguntando como é que tem sido o desempenho, né, desse segmento de alimentação, que é muito importante para a nossa cadeia, né, no estado. Nesse primeiro semestre de 2017, como é que tem se comportado? Qual a visão geral que o senhor poderia nos trazer? Depois de tanta turbulência, eu acho que esse ano de 2017, mesmo ainda com muita dificuldade, porque a gente tem que remoer os anos anteriores para chegar nisso, mas esse ano de 2017 ele passa a ser um ano um pouco maior, mais equilibrado, e acreditamos que para a perspectiva para o segundo semestre, ela seja uma perspectiva de melhora. Como tudo na economia, nada como a gente deseja, ou nada como a gente teve há poucos anos atrás, mas esse já é um ano que deu uma estabilizada, então não houve assim aquela queda tão significativa de 2015, 2016. Aqui a gente tem uma boa perspectiva para esse final de ano, para a autoestação em Fortaleza. E para o restante do estado também, porque a gente costuma falar em Fortaleza, mas nós temos regiões hoje muito pontuais, no caso do Cariri, Sobral, Jericoacoara, as demais praias, todas elas também acompanham esse desenvolvimento que a gente se refere a Fortaleza. Nesse período, né, nesse ano, como é que tem sido o movimento nos restaurantes? Tem aumentado, tem diminuído, tem tido a mudança de tendência, assim, uma mudança de perfil de consumo? Como é que tem sido esse movimento? Esse ano, a gente pode classificar como um ano que ele não cresceu, mas ele passa a ser muito significativo porque ele não decresceu, como nos anos anteriores, né? Algumas situações em particular, ou alguma atividade, ou aqueles que vendem um produto específico, apresentaram um crescimento, né? Mas isso é normal, e sempre acontece, é aquele produto da vez, aquela sugestão da vez. Mas é um ano bom, quando se compara a anos anteriores. Não é um ano dentro da normalidade, mas não houve tanto desemprego, ainda continuam fechando muitas casas, o que é lamentável, em questão de endividamento, e mesmo as pessoas passam a ver que não é tão gratificante esse sacrifício que o empresariado desse setor faz, porque ele exige muito do empresário, como todos os outros setores, mas como a gente tem uma atividade diária e com tudo quase que é diário, reposição de estoque, aquela coisa toda, então passa a ser tudo diário. E passa a ser um sacrifício muito grande para o empresário e para a equipe toda, e as pessoas às vezes dão uma esmorecida nessa atividade. Só tem algum fator específico, alguns que o senhor queira destacar, que tem contribuído para essa permanência assim, do setor, desse movimento que o senhor destacou? Não distingue dos demais setores, né? A gente fez algumas especificidades do que acontece, mas os outros setores também sentem o mesmo problema. A crise foi muito forte, mas no nosso caso, aqui do Ceará e do litoral em particular, e a gente pode destacar também o Cariri, o turismo é muito forte, né? E também começa a acontecer no Ceará um turismo de negócios, ainda é muito incipiente, mas ele já começa a acontecer, né? E esse ano, agora nesse segundo semestre, foram captados alguns grandes eventos para o Ceará. Isso faz a diferença em toda a cadeia do turismo, e o restaurante está bem posicionado nessa cadeia. Avanço. Tem algum avanço nesse ano de 2017? A estabilidade podemos destacar como sendo algum avanço em relação aos outros anos anteriores que foram ruins para todos, né? Acreditamos que esse segundo semestre ele defina bem os avanços. O segundo semestre geralmente ele é mais marcante do que o primeiro semestre. E
Isso em qualquer situação, em qualquer crise, o segundo semestre ele é mais forte, né? E esse ano a perspectiva é maior exatamente por causa disso, porque já houve um pequeno sinalização de que a economia está melhorando e o segundo semestre com certeza vai consolidar isso. A regulamentação dos 10% do garçom, né, que foi tanto falado nos últimos meses, né, isso tem favorecido os estabelecimentos? Sim, isso favorece muito, não no primeiro momento, não só aos estabelecimentos, como aos próprios funcionários, aos próprios garçons. Porque essa relação, como ela nunca tinha sido regulamentada, não existia uma prática corriqueira, eu digo, determinada, né? Agora não, a lei deixa bem clara a situação, então, para o futuro, isso vai ser muito significativo, até para o caso dos empregados, dos garçons, de modo geral, ele vai ter uma aposentadoria mais tranquila, que tudo vai ser incorporado. E para o empresariado, ele deixa de ter aquela dúvida numa futura problema de um passivo futuro trabalhista. Então isso é muito, muito bom. Qual a sistemática de gás que hoje está oscilando os preços? Não só o gás de cozinha para gás comercial, como também os combustíveis que está diariamente, quase que diariamente oscilando os valores. Como isso tem impactado, né, no setor de alimentação, já que gás é o essencial do negócio, né? Essa nova política do governo federal para combustíveis, o gás está incluso nos combustíveis, ela ainda está muito confusa, a gente não, né? Mas ela impacta violentamente no nosso custo, até porque o gás é um insumo muito importante. E ele teve um aumento muito significativo, esse ano já mexe na planilha de modo bem significativo, e os combustíveis também, porque os combustíveis, quando você mexe no combustível, o Brasil é um país que todo o transporte dele ele é rodoviário, né? Cargas, é insignificante a nossa participação de cargas em outro modal de transporte que não seja o rodoviário, e sobe-se o combustível, naturalmente que isso passa para todos os fatores da economia, né? Tudo que é transportado vai ter que ter remarcado, repassado para aquele produto, não só para alimentos, mas para tudo. Houve alguma diferenciação dos preços por conta disso já? Não, ainda não, mas com certeza isso vai mudar, até porque se continuarmos a ter essa coisa toda ao longo prazo, porque hoje o que acontece é que uma semana o petróleo oscila lá e os preços dos combustíveis aqui oscilam para mais ou para menos, sempre para mais, geralmente a maioria das vezes para mais, e até esse momento a gente não detectou esse repasse, mas ele vai ter que ser repassado. Com a proximidade a gente já entrou na quadra chamada de BR-Obrol, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente está caminhando já para o final do ano, aí já chama a atenção para a autoestação, além dos eventos que a gente já tem durante todo o ano. Mas assim, a chegada de autoestação, a proximidade das férias, né? Quais as expectativas do segmento de bares e restaurantes para ela? Muito boas, né? Porque a autoestação ela já é muito boa. E agora quando você pega os BR-Obros, nós temos um mês de muita definição, né? No segundo semestre nós temos 2 datas importantíssimas no comércio em geral, né? Que é o Dia da Criança, que é um dia forte, um dia dos mais fortes, e temos o Natal, né? As festas de final de ano são muito fortes, Natal e Réveillon, o Réveillon de Fortaleza hoje se consolida, e tudo isso influi em toda a cadeia produtiva, e especialmente nos restaurantes. As pessoas têm mais comemorações a fazer, as empresas hoje optam em fazer também as suas confraternizações, como também as famílias, nos restaurantes, e tudo isso é muito significativo e a gente está muito otimista com essa situação. Uma perspectiva de proporcionalmente quanto deverá ser esse crescimento em relação ao igual período do ano passado, que já não foi tão bom, né? Isso é uma incógnita ainda, porque com todas essas incertezas, mas eu acredito que a gente tem um número bem significativo, chega aí a 12%, 15%, ou até um pouco mais, se tudo se desenhar como está se desenhando, né? Porque ainda essa semana eu vi alguns números, o número do feriado foi muito animador, com a ocupação dos hotéis, isso é muito importante, né? A captação de eventos feita pela convention também, uma coisa que ficou bem definida. Nós temos mais 2 grandes eventos ainda
nesse segundo semestre, e a consolidação definitiva do Réveillon de Fortaleza, que hoje é uma festa, podemos dizer, de projeção nacional. Então, ao todo, considerando o balanço de todo o ano de 2017, você acredita que tem algum crescimento? Certamente nós teremos crescimento em relação a 2016. É um crescimento ainda tímido, ainda pequeno, mas significativo em virtude de tudo isso que a gente passou ultimamente. A única coisa que nos deixa mais incomodada é todo esse, vamos usar uma palavra mais nossa aqui, mais no nosso cearense, todo esse reboliço que tem aí na política. E ninguém sabe, mas a boa perspectiva também para 2018, naturalmente em 2018 nós teremos sucessão da presidência, ninguém sabe o que vem aí, mas creio que hoje a gente já pode perceber que a economia acho que deslocou-se, soltou-se lá dessa problemática, porque a economia vem dando, os atores econômicos vêm dando resposta diferente do que vem acontecendo. Mas, infelizmente, a gente depende de tudo isso, de toda uma legislação. Existe essa possibilidade das reformas também, né? Agora, em novembro, nós já temos a reforma trabalhista, que passará a vigorar, logo na segunda dezena do mês de dezembro. Isso já abre um novo leque de opção, apesar de todas as críticas e tudo mais, eu acho que moderniza mais as relações de trabalho, oportuniza mais que o trabalhador e também o empregador possam fazer umas negociações separadas ou de maneira diferente, cada um vendo a sua necessidade, né? Eu acho que isso é muito positivo. Contratações temporárias, e já na vigência dessa nova lei que eu acabei de me referir, eu acredito que essas contratações temporárias não que são legalizadas e as que não eram, principalmente para os eventos, agora já com essa oportunidade, já terão a oportunidade de fazer tudo dentro de conformidade com a legislação, né? Porque com a legislação atual é muito difícil, principalmente para empresas de evento, para os restaurantes, para as pessoas, as barracas de praia, vamos dar um exemplo, são empresas que trabalham muito pouco na semana, assim, trabalham 2, 3 dias, algumas 3 dias, outras não, uma só trabalha sábado e domingo. Com essa nova legislação vai se permitir que haja um incremento de empregos formais, e isso vai crescer e vai ser muito bom para o empregado e para o empregador. Hoje, principalmente com essa perspectiva de turismo, né, que é muito positiva, a Fortaleza está vivendo um outro momento muito bom para o turismo. A gente é preferência de destino no Nordeste, já ocupamos uma faixa muito boa de preferência, a nível de preferência nacional também, não só Fortaleza. Desculpe que a gente se refere sempre a Fortaleza, mas a referência é o estado todo, né? Nós temos hoje as praias que são bem frequentadas e que são destinos hoje de muita gente. A gente hoje teve a grata surpresa de ouvir que a Air France começa a fazer um voo direto para Paris, já voltou o voo para Miami, e, talvez tenhamos um voo também já regular com Buenos Aires, esses voos para Jericoacoara. O incremento da malha aérea, tudo isso beneficia a Fortaleza no turismo, consequentemente ao nosso setor, os bares e restaurantes e barracas, tudo. O Ceará é um estado ainda de uma economia muito pequena, né? Vamos dizer assim, pequena, mas é um estado que vem crescendo. Então, o desafio não é só de bares e restaurantes, não é só do setor, é do estado todo, da economia do estado, de um modo geral. Rompido esse desafio dessa faixa do Ceará crescer mais, todo o setor vai junto. Existe informalidade no setor, e a gente não pode negar, mas não houve crescimento. O que houve realmente foi uma redução. Todas as pessoas tiveram que reduzir em tudo, inclusive no quadro de pessoal, que é lamentável, mas houve uma redução. Houve desemprego no setor, como em todos os outros, mas não houve aumento de informalidade. A coisa que preocupa realmente é essa questão da eleição. Nós temos eleições gerais, digamos assim, né? Nós temos eleição para presidente da República, para Senado, governo do Estado, essa coisa toda. E toda essa parafernália que está na política hoje, ninguém sabe como é que vai se definir. Mas a economia está bem definida, eu acredito que a gente volte a crescer já de modo significativo,
né? Ainda não é aquele crescimento que a gente teve há poucos anos atrás, mas já passa a ser um crescimento significativo. E se não atrapalharem, eu acho que o empresariado, a economia vai levar mais uma vez esse país, apesar de muita gente querer atrapalhar.